O texto bíblico que nós estamos é o capítulo 9, né? Lembrando do alerta vermelho aí, né? Lembrando que a gente deve se inscrever, né? no canal do YouTube e as pessoas devem curtir, as pessoas devem marcar o sininho, tem um sinozinho aí que é para ser marcado também. Enfim, são maneiras de você dizer ao YouTube para ele distribuir mais, para ele levar mais longe tudo isso que a gente está fazendo, para que mais pessoas possam refletir sobre todos esses temas. Então vamos aqui ao capítulo 9. Esse capítulo 9 está dentro do contexto do capítulo 7 até o capítulo 10, quando Jesus está vivendo ali a época, aquele momento da festa dos tabernáculos, quando ele passa por algumas oposições do povo de Deus, entendeu? Do povo chamado de Deus, né? Então, ele passa por isso. E aí a gente já viu o sarcasmo dos irmãos de Jesus, a gente já viu a perseguição na Judéia, querendo pegar e prendê-lo, a gente já falou sobre Jesus acolhe a mulher adúltera, né? Já vimos também, ele é a luz do mundo, Jesus então se apresentando como luz do mundo, ele defendendo sua missão, tudo isso no capítulo 8. No capítulo 9, 1 a 12, a gente já viu a cura de um jovem nascido cego, e agora nós estamos vivendo a celeuma que essa cura, né, estava provocando por parte do joio da religião judaica, que eram os líderes religiosos que estavam ansiosos para culpar, condenar, né, Jesus. Os líderes do povo chamado de Deus, né? Então, a celeuma com o cego. É o que nós estamos vendo do versículo 13, vai até o versículo 41. Então, João, o evangelista, dá uma atenção extensa a esta situação. Então, vamos ver aqui o versículo 19, 20 e 21, onde nós estamos atualmente. O versículo 19 diz assim: e perguntaram aos pais daquele jovem, né, que foi curado por Jesus: é este vosso filho, aquele que dizeis que nasceu cego? É este vosso filho? Como, pois, ele agora está vendo? Na verdade, eles já estavam sabendo. Eles queriam né, sentir o ambiente, se era favorável ou não aos interesses deles. Coisa carnal mesmo, entendeu? A ideia é experimentar a pessoa para saber se aquela pessoa estava de acordo com o pensamento deles. Coisa carnal, era articulando mesmo para prejudicar Jesus naquilo que Jesus havia feito em relação àquele rapaz. Então aqui diz assim: o joio, eles instigaram, os joios, os líderes, instigaram o rapaz, agora estão instigando o pai. O filho, aquele rapaz, não deu tanta atenção. Agora estão vendo se consegue alguma coisa com o pai. É coisa diabólica mesmo, entendeu? Uma coisa carnal. Qual é a intenção aí? Não era Deus, não era proteger Deus, não era fazer agradar Deus, era botar para fora aquela violência maligna, não é? Que o joio naturalmente tem, porque não passou pelo novo nascimento. Então ele precisa criar essas situações para poder se impor, ele precisa se impor, ele precisa colocar do jeito que ele quer, não é? Enfim, é do joio, é uma característica do joio, a gente não pode nem reclamar porque eles estão fazendo isso, porque é natural, não é? Você não vai esperar que um escorpião, né, não faça o que ele faz com aquela cauda dele. É da natureza dele, não tem como fugir daquilo. Então não tem nem o que criticar, né? No versículo 20, então diz assim: responderam, pois, seus pais, disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, isso a gente sabe. A gente tem certeza, a gente garante para vocês isso. Mas como agora ele vê, não sabemos.
Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Ele tem idade suficiente para explicar a vocês, então perguntem a ele. Ele falará por si mesmo. Os pais tiraram, quer dizer, primeiro não sabiam mesmo, não estavam lá na hora e tiraram o corpo fora, né? Olha, pergunte a ele que vai saber exatamente, né, o que aconteceu com ele. O joio inspira medo. O joio, ele inspira medo, ele é de assustar mesmo, é de amedrontar mesmo. Lembra do que nós temos lembrado, de que temos dito que dos homens maus, né, os religiosos são os piores? Né? Está aqui também lembrado no comentário. Então, inspira medo. A gente tem que ter medo mesmo. Eu morro de medo. Quando o camarada diz que ele é muito ligado a Deus, que ele ouve Deus, que ele faz a vontade de Deus, eu morro de medo de uma pessoa como essa. Uma pessoa dessa, ele faz coisas absurdas, coisa que ele não faria se ele não fosse cristão, se ele não fosse religioso, ele não faria. Mas como é religioso, ele faz. E faz acreditando que está fazendo o que Deus mandou que ele fizesse. Quer dizer, o cara que é doido fica mais doido ainda. Porque ele entende que é Deus que está mandando ele fazer. E ai dele se ele não fizer. Então ele faz qualquer coisa. Essas pessoas não têm noção, né, de Deus. Né? É o que eles acreditam que é. Enquanto Deus só vai orientar amor, eles não conseguem enxergar isso. Eles conseguem enxergar ódios, raivas, violências. Eles fazem coisa. Eu já vi gente fazer coisa absurda que ele mesmo não concordaria se ele tivesse em sã consciência. Se ele não fosse religioso, ele não faria. Mas ele faz porque ele entende que Deus mandou ele fazer. E ai dele, na concepção dele, ai dele se ele não fizer. Então ele faz. Ele passa por cima, ele estraga a vida dele, estraga a vida dos outros, estraga a vida de quem quer que seja. Ele não está nem aí. Ele quer, por medo ou por qualquer outro assunto, meio, ele quer fazer aquilo que ele entende que Deus mandou ele fazer. Perigosíssimos. Perigosíssimos. Não facilite com gente assim. Não facilite. Eles não entendem Deus. Deus pode falar de amor, Deus pode falar de carinho, de respeito, tolerância. Eles não compreendem isso. Eles só compreendem que Deus quer exatamente o contrário. E fazem. Sem dó, sem medo, eles fazem. Muito bem, então, aqui está exatamente isso. Né? Os pais estão amedrontados com esses caras. Né, com esse sinédrio, esses líderes religiosos do povo de Deus. São violentos, perigosíssimos. Então o pai pode dizer, olha, isso que vocês querem saber eu não sei. Eu só sei que esse é meu filho, sei que ele nasceu cego. Isso eu sei. Agora, como foi que aconteceu, tem que perguntar para ele. Eu até vi uma certa... já que eles estavam com medo, até uma certa, né, uma certa, sei lá, alguma coisa errada aí em relação ao filho. Botou para o filho resolver a coisa. Talvez sendo criança, sendo rapazinho, sendo novo, talvez fosse menos maltratado, né, pelas leis judaicas, se ele falasse alguma coisa que fosse compreendido como heresia, qualquer coisa dessa assim, né? Mas está aí o texto, né, de João, capítulo 9, versículo 19 até o versículo 21.